Olha, eu não sou padre e também eu não sou pastor, mas tem uma coisa que eu preciso dizer para você e eu preciso ajudar você a enxergar isso, porque isso é uma coisa extremamente valiosa e que eu tenho percebido que poucas pessoas têm sido capazes de fato enxergar isso. Ahn, a mais perfeita condução não pode vir de mim e nem de nenhum outro ser humano. Por mais que eu me ache o grande, por mais que eu me ache o melhor, eu jamais serei capaz de me conduzir. E por mais que eu perceba outras pessoas como grandes e como sábias, jamais elas serão capazes de me conduzir. Por quê? Porque todo indivíduo humano ele tem uma certa limitação no que tange ao conhecimento. E todo indivíduo humano não tem poderes de prever o futuro com precisão. Você está entendendo? A verdade é que, seja o homem mais sábio do mundo, ele não consegue prever o que irá acontecer, muitas vezes, no dia seguinte, em sua própria vida. Ele não consegue prever. Bom, ele pode, de uma certa forma, projetar. Ah, amanhã eu vou jogar futebol. Mas será que amanhã ele de fato estará lá? Isso já é alguma outra coisa. Pode acontecer algo que impeça de estar lá. Ele não vai prever. Não é à toa que nós, quando essas coisas acontecem, chamamos de imprevistos. Por quê? Porque de fato nós não conseguimos prever. E qualquer indivíduo humano, seja ele o mais sábio, não consegue compreender estas coisas. E é aqui onde entra de fato a paternidade divina. Eric, eu não creio em Deus, então, de fato, eu não vou conseguir conversar com você nesse vídeo. Mas eu aconselho você a ficar aí, porque a verdade, não vou dar muitos detalhes, tem alguns outros vídeos que eu já falei isso, mas agora eu não sei qual é o título dele. Mas a verdade é que você está perdendo muita coisa por não acreditar em Deus. Exatamente porque o fato de você ter, se bem que hoje, né, a gente tem um grande problema na nossa vida. Eu, por exemplo, cresci sem um pai e, lógico, sem o meu pai biológico. E muitas pessoas, de uma certa forma, aí no mundo, estão padecendo pelo fato da figura paterna não ser presente na vida deles. Então, pode haver um homem que não teve a figura do pai presente na vida deles, pode haver uma menina, né, que não teve um pai presente na vida dela. E você sabe o custo que é para o indivíduo que cresceu sem o pai não ter tido o pai presente? O custo é alto. O custo é alto, sabe por quê? Porque aquele indivíduo, ele cresceu sem uma referência ideal que ele precisava para a sua própria vida. O fato de você ter um pai ausente ou de você ter um pai que não é uma figura paterna que te transmita um valor elevado é extremamente alta. O custo disso é alto.
Por quê? Porque você cresce sem esse referencial. Um homem que cresceu sem o pai, ele não cresce com a referência do indivíduo masculino, porque ele não ouviu. Você só capta aquilo que você vê, é o princípio da modelagem. Você aprende por meio da visão. Você vê as pessoas fazendo certas coisas e você as repete. É como uma criança aprende a própria realidade. Ela vê as pessoas agindo e começa a repetir. Isso é o princípio da modelagem, né? Isso, inclusive, é muito trabalhado pelo psicólogo canadense Albert Bandura. E ele vai dizer o seguinte, que você vai ver e repetir. Então, quando você vê a figura paterna agindo, você tem um referencial de que faz um homem. Por isso que muitos filhos, né, às vezes, eles crescem muitas vezes com pais violentos. Eles veem o pai muitas vezes batendo na mãe. E muitos deles se tornam homens violentos do futuro e outros não. Por quê? Porque uns pegam como exemplo do que fazer, outros pegam como exemplo do que não fazer. Mas, de uma certa forma, muitos homens que se tornam homens violentos do futuro é porque teve um pai violento dentro de casa e ele absorveu aquilo como referencial. Então, nós vemos e repetimos. É o princípio da modelagem. E quando eu não acredito em Deus, eu estou negando uma paternidade que transcende a paternidade humana. É isso que as pessoas não entendem. Eu estou negando uma paternidade perfeita. Eu estou negando uma paternidade extremamente madura. E o ato de contemplar a Deus é o ato de aprender os traços da paternidade divina. E o que é um homem? A partir do momento que ele aprende os traços da paternidade divina, ele é um ser muito mais elevado. Por quê? Porque ele não aprendeu com o próprio homem, mas ele aprendeu com o ser perfeito. Então, o ato de observar a Deus, de conhecer seus padrões de ação, de conhecer a forma como ele age na vida humana e como ele influencia a ação humana por meio de sua paternidade, é exatamente o que o indivíduo masculino, homem, precisa aprender para que ele entenda o que é uma paternidade de fato. E uma paternidade elevada, que transcende a paternidade humana, porque ele é muito mais elevada, é a paternidade divina, é uma paternidade que, de uma certa forma, vai introjetar em você os valores elevados. É por isso que, se você não crê em Deus, você não crê que você tem uma paternidade divina. E se você não crê que você tem uma paternidade divina, você não aprende nada com essa paternidade divina, porque você não crê nela, então você nem liga. Mas quando você crê numa paternidade divina, você aprende a forma dessa paternidade lidar com as coisas. E isso é valores elevadíssimos que seres humanos precisam aprender. Porém, quando eu nego essa paternidade divina, eu também estou negando uma paternidade que eu, de fato, precisaria ter em minha própria vida. Por quê? Porque, geralmente, principalmente, se na minha vida a paternidade homem, a paternidade do homem, ela não foi presente. Ou seja, se meu pai biológico, o meu pai homem, não esteve presente, a contemplação do meu pai divino supre essa falta, essa necessidade. Quando nós enxergamos o homem perfeito, Jesus Cristo, quando nós percebemos que a todo tempo
Jesus, ele não se referia a Deus como rei, como imperador, figuras de poder, mas como pai. Jesus se referia a Deus como pai. E ele, o meu pai me enviou, né? Eu vou fazer a obra de meu pai. Jesus sempre se referia a Deus como pai. E por quê? Porque Jesus tinha claramente essa percepção de que Deus era seu pai. E sendo ele filho, ele aprendeu com o pai, inclusive ele fala isso, né? Ele fala isso, que basicamente tudo que ele sabe ele aprendeu com o pai. E é lógico, por quê? Porque a figura paterna é a figura que representa os primeiros ensinamentos e os ensinamentos mais importantes da vida do ser humano. O filho obtém os ensinamentos mais importantes do pai, a filha obtém os ensinamentos mais importantes do pai, porque o pai representa a autoridade em casa. Se esse pai é ausente, ele não cumpriu o seu papel. Se esse pai não consegue exercer essa autoridade, ele também não cumpre seu papel. Não tem aqueles pais que em determinado momento reclamam: eu dei tudo pro meu filho, eu dei tudo que pude, e meu filho hoje está atirado nas drogas, está completamente longe de mim e tal. Mas aí a gente começa a analisar e a gente vê que sim, ele deu tudo, mas ele deu tudo de material. Ele não deu tudo de afeto. Um dos grandes problemas que acontece por aí. E o que acontece? O filho, ao invés de aprender o pai como seu molde, como seu modelo, o que ele vai fazer? Ele vai exatamente modelar aqueles que ocuparam o lugar de autoridade na vida daquele indivíduo. E estes estão na rua. E, logicamente, ele vê um consumindo droga, ele passa a consumir droga também. Lembrando, as pessoas sempre modelarão aquelas outras pessoas as quais ela tem como autoridade, as quais ela obedece, as quais ela ouve o que aquela outra pessoa fala. São essas pessoas que elas vão modelar e que elas vão trazer para dentro delas, que elas vão importar. Então, se o pai ele não é presente, se o pai ele não dá afeto, ele não cria esse vínculo de autoridade. Não uma autoridade que manda e desmanda, mas uma autoridade que é respeitada pelo próprio filho. E se é respeitada de fato pelo próprio, foi porque conquistou esse respeito. E a partir do momento que conquistou esse respeito, o filho, de uma certa forma, o modela. Por quê? Porque é a figura mais importante. Quantas vezes você não viu alguém dizendo: meu pai é o meu exemplo? Por quê? O que leva um indivíduo a dizer que o pai dele foi o seu exemplo? Foi exatamente porque o pai dele o conquistou. Você percebe? E se o pai dele o conquistou, tomou ele como exemplo. O filho toma ele como exemplo. Então, isso é uma coisa muito importante para pais. Mas uma coisa que eu percebo é que nós temos uma gama de pessoas extremamente arrogantes a ponto de não conseguir ter humildade para deixar ser conduzido por Deus. E é aí que está o problema. Como eu disse, Deus é a estrela guia mais capaz de guiar um indivíduo humano. Na verdade, não há outra estrela guia. Há apenas uma que é Deus. E ele é a perfeita, ele é a própria perfeição. O grande problema é que os indivíduos não se permitem ser guiados por ele. E é aí, logicamente, que deixam, né? Ou seja, não se deixam ser guiados por ele, exatamente porque são arrogantes, acham que podem, que são capazes de se conduzir, e na verdade não são capazes de absolutamente nada. Não é à toa que Jesus, em determinado momento, ele traz um menino
por cento da horda e disse: ó, este menino, se você quiser entrar para o reino dos céus, seja como este menino. Por que Jesus, em determinado momento, toma um menino como referência? Não é que você tem que ser uma criança para entrar no reino dos céus. É porque o menino é humilde. O menino por si só não é arrogante. E por quê? Porque ele sabe que não possui capacidades ainda para se conduzir. Não é à toa que toda criança tem um responsável. Porque ele não tem capacidade de responder. Não agora, naquela idade, naquela determinada etapa da vida. Quando ele chegar à idade adulta, ele será o próprio responsável. Por quê? Porque agora ele tem capacidade de responder por si. Não que ele tenha se tornado arrogante, mas porque ele se tornou maduro. Mas ele pode se tornar arrogante a partir do momento que ele superestima a capacidade de responder. Percebe isso? Então, quando eu sou um indivíduo que eu já estou me achando um ser conhecedor de todas as coisas e, de uma certa forma, totalmente dotado de uma capacidade de me conduzir, eu estou, de uma certa forma, arrogando. E em nenhum momento eu estou percebendo que eu, de fato, preciso desta condução divina, que é muito mais sábia do que eu e que eu jamais teria a capacidade de alcançá-la, que conhece toda a verdade e, por sinal, ela é a verdade. E eu, de uma certa forma, ainda que sem perceber, estou sendo um ser extremamente arrogante, a ponto de acreditar que eu posso me conduzir sem a ajuda de Deus. Ó, se tem uma coisa que eu aprendi na minha vida é que a arrogância custa muito caro. A arrogância é uma coisa caríssima. E ela, de uma certa forma, irá acabar com você. A não ser que você entenda que a humildade se faz em entender a verdade. E a verdade que reflete-nos a humildade é exatamente a verdade de que nós não somos grandes coisas e que não passamos de cinza e pó. E, de uma certa forma, Deus, ele, além de ser o Criador, precisa ser o nosso guia, porque sem este guia, acredite, você está perdido. Você está perdido. Ah, mas eu vejo grandes homens sendo bem-sucedidos e muitos deles nem acreditam em Deus. Olha, quanto deles você também já não viu cair? Ah, você pode ter visto vários homens bem-sucedidos com milhões de reais na conta e aparentando estarem extremamente bem. Só que quantos deles você também já não viu tombar? Hein? Fala pra mim. Quantos? Vários você viu tombar. Sabe por quê? Porque eles foram incapazes de perceber essa verdade. Eles começaram a ganhar grandes poderes. Ah, imagina você, cheio do dinheiro. Pessoas ao seu redor, babando o teu ovo, te bajulando, porque sabem que você é um passaporte, não é verdade? Estar do seu lado é
um ativo importante. Não é? Quantas coisas elas não puderam ter acesso por estar ao lado daquele homem poderosíssimo. Quantos homens não viram essas pessoas ou passaram a olhar essas pessoas com mais respeito por estarem ao lado de um ser poderoso e a partir desse momento não deram coisas, né, grandes para essas pessoas administrarem? Quantas pessoas, por não ter determinados relacionamentos certos com pessoas poderosas, não tiveram oportunidades completamente diferentes das outras? E muitas vezes eram mais capazes do que ela. A única diferença é que ela estava com um relacionamento certo. Isso é bastante comum, não é verdade? E o que acontecia? Essas pessoas tinham vantagens por isso. E sabiam que a partir do momento que perdessem esse trunfo, perdiam tudo. Então o que faziam? Jamais falavam algo que pudesse comprometê-las. E muitas vezes o que a verdade faz? A verdade muitas vezes te compromete. É por isso que as pessoas mentem. Não é? Então muitas vezes as pessoas bajulam outras para se manter ali, naquele lugar. E isso é um mal danado. Por quê? Porque toda vez que você ouve que você é o ser mais poderoso, que você é o imperador, que dentre todos os reis você é o rei de todos eles, né? E que, nossa, você é um maioral, fenomenal, fantástico, né? Essas bajulações que todas as pessoas fazem para você, fazem você começar a crer que você já não precisa mais de nada, você é autossuficiente em tudo. E o que isso faz? Isso precede a tua queda, amigo. Você não percebe. Entende? Isso precede a tua queda. E esse é o maior erro dos homens. Por quê? Porque eles são suscetíveis à bajulação facilmente. Todas as bajulações existentes, elas conquistam facilmente o homem. Elas atraem, elas de uma certa forma mudam a forma do homem de enxergar a si. Imagina todo dia você ouvindo que você é o melhor, é o maioral, é o fenomenal, é o fantástico, é o rei dos reis, é o poder dos poderes. Imagina isso. Você não vai começar a crer em nada além disso. É isso aí, você é o rei dos reis, é o senhor dos senhores. E isso, essa arrogância criada pela bajulação dos outros, te faz um mal danado, amigo. Mas você não percebe. Porque você olha para as coisas, você consegue tudo que você quer. Né? Você tem poder, tal, né? Lógico que essa crença, de uma certa forma, é subsidiada por esse ponto de vista. Mas no final das contas, o que acontece? Queda. Então, a mensagem que eu quero deixar para você é: você precisa ser conduzido por Deus, senão você está perdido. É isso. Deixe Deus conduzir você. Deixe Deus conduzir sua vida. E você vai chegar mais longe. Agora, se você arrogar, não, eu posso. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você vai se ferrar. E vai se ferrar bonito. Porque você acha que é capaz, mas não é. Tem uma diferença entre parecer e ser. E isso é importante.